A palavra do dia de hoje está no livro de Lucas, no capítulo 7, no versículo 1. Diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe façais isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles e, já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter contigo, porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa os que foram enviados, encontraram curado o servo. Glória a Deus. É tremendo o poder ilimitado do Senhor Jesus. Aqui nesse texto deste milagre, nós temos 3 palavras-chave. A primeira, habilitação. A segunda, humildade. E a terceira, fé. O Senhor Jesus estava ali na região da Galileia, e ele volta para a sua base ministerial, que era em Cafarnaum. Até hoje, existe a sinagoga lá em Cafarnaum. Israel estava debaixo do domínio do Império Romano, e cada região tinha um comandante, que era um centurião. Centurião o que era? Era um homem que comandava a 100 homens, que era uma centúria. Ele era um homem de poder, porque ele era a autoridade absoluta ali. E aquele homem, ao invés de ser perseguidor, ao invés de ser um homem cruel, ele era amigo do povo de Deus. Ele tinha um criado, uma pessoa que trabalhava com ele, que era muito amigo seu, alguém que havia sido criado na sua casa e que foi acometido de uma enfermidade terrível, estava à beira da morte. Ele pega e manda os seus soldados correndo e vão lá e pedem para Jesus: por favor, o meu criado precisa de ser curado. Jesus, cura o meu amigo. E o Senhor Jesus então para por um instante. Aí os judeus se levantam e falam: Jesus, atende-o, ajude-o, porque ele é um homem bom, e ele nos construiu a sinagoga. O que era aquilo? Uma habilitação. O que significa uma habilitação? É quando os teus feitos, é quando as tuas obras, é quando a tua vida, ela tem um memorial diante de Deus. O ser humano se preocupa, como os faraós, em construir pirâmides, e nas pirâmides fazer delas o seu túmulo. Mas o Senhor Jesus, ele disse que nós devemos ajuntar tesouros nos céus. Aquele homem, sem saber, ele estava se habilitando. Ele construiu uma sinagoga para que o nome do Senhor fosse honrado e glorificado. Ele tinha um memorial diante dos céus. Ele tinha a oferta de Hebreus 11:4.
Por isso que nós insistimos aqui para que você se habilite. Por isso é necessário que você tenha uma vida de santidade. Por isso é necessário que você tenha uma vida de leitura da palavra e uma relação verdadeira com Deus. Que você tenha os teus votos no altar, que você tenha o teu dízimo, a tua oferta diante do Senhor. Que você realmente possa estar habilitado. Sabe por quê? Porque quando o dia mau chega, se você não tem habilitação, você vai ser destruído. O rei Ezequias, ele recebeu da boca do profeta Isaías esta palavra: você vai morrer. Mas ele virou para o canto, orou e chorou e disse: Senhor, eu abri as portas da tua casa, eu limpei o templo, eu fiz o que era bom diante do povo. E ele colocou a sua vida diante de Deus. E Deus então mudou aquela sentença. Aquele centurião, ele sem saber, ele havia plantado lá no passado o milagre que ele iria recolher naquele dia. Isso é habilitação. A segunda coisa, a segunda palavra desse texto é humildade. Pedro fala: humilhai-vos debaixo das onipotentes mãos do Senhor, e no tempo oportuno Ele vos exaltará. Sabe, é digno de dó aquele que é prepotente. É digno de dó aquele que se utiliza da sua posição para tentar subjugar os outros. O Senhor Jesus estava diante de um homem que, humanamente, entre aspas, era muito mais poderoso do que ele. Porque quem era Jesus? Jesus não tinha parecer nem formosura. Jesus era um homem simples, um homem comum. Mas aquele homem era um comandante. Só que aquele homem sabia que Jesus era o Filho de Deus e aquele que tinha poder de curar. Só que ele se humilha. Ele fala: Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno que tu entres na minha casa. Ora, que coisa impressionante. O homem se humilhou ao máximo, porque ele morava na melhor casa de Cafarnaum. Ele era o homem mais poderoso, ele podia ter se enchido de prepotência, de arrogância. Mas ele se humilhou e disse: uma só palavra. Uma só palavra. Como eu creio nisso. Como eu sei que um gesto de Deus na tua direção pode mudar completamente a tua história. Porque quando o Senhor se inclina para nós, Ele vai realizar uma obra gloriosa e poderosa. Aquele homem se humilhou. Humilha-te, querido. Tira a revolta do teu coração. Humilha-te. Não seja prepotente. Não ache que você não precisa da pessoa. Não se considere superior. E mesmo aqueles que são mais simples, honre-o. Porque fazendo isso, você vai ter a bênção de Deus sobre a tua vida. Aquele centurião se humilhou e disse: apenas uma ordem. E é isso, em nome de Jesus. E a terceira coisa foi o que? Fé. Fé. De tudo, o que o Senhor Jesus identificou naquele centurião, não sendo judeu, foi fé. E ele disse: que fé é essa? Que tamanha fé tem esse homem? E sabe qual é a conclusão que eu chego? Há pessoas no mundo que têm mais fé do que muitos filhos de Deus. Aquele homem, ele não ia atrás de Jesus, ele não seguia Jesus, mas ele sabia, a solução estava em Jesus e ponto final. A tua solução está em Jesus. Todas as coisas são acrescentadas. Você está enfermo, a tua solução está em Jesus. Você está endividado, a tua solução está em Jesus. Você está solitário, frustrado, a tua solução está em Jesus. O resto vai ser complemento. Mas a solução está em Jesus, e ele tinha certeza disso. E a certeza que havia nascido no coração dele é a certeza de Hebreus 11:1. Ele tinha convicção de que o seu criado poderia ser curado pelo Senhor Jesus. E sabe o que aconteceu? Jesus
mandou a palavra de cura. Salmo 107, 20. Ele enviou a sua palavra e nos curou e nos livrou do que era mortal. Jesus nem chegou a entrar na casa do centurião. Jesus nem chegou a orar com imposição de mãos, porque só a palavra enviada trouxe a cura, porque imediatamente aquele homem foi curado. E hoje, eu creio que o Senhor vai liberar uma palavra. Eu oro para que o Senhor libere uma palavra. Então, querido, esteja habilitado. Humilhe-se debaixo das onipotentes mãos do Senhor e tenha fé, porque você vai viver o milagre e será muito mais rápido do que você pensa, do que você imagina, porque Jesus Cristo que estava em Cafarnaum é o Jesus Cristo que está aqui, que está com você agora, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esta é a nossa palavra do dia. Uma palavra abençoadora que liberta, traz cura e restauração. Essa palavra viva está em suas mãos. No livro Milagres sem Fé é Impossível. Apóstolo Estevam Hernandes relata os desafios enfrentados e superados por quem tem fé. Milagres, o livro onde você vai descobrir que o Senhor tem uma jornada de fé para você. Milagres vai levar você a compreender e viver os princípios e posicionamentos essenciais para uma caminhada de fé e conquistas. Milagres, de autoria de Apóstolo Estevam Hernandes.